A ideia da aula de hoje é a gente trabalhar alguns conceitos do Darcy Ribeiro, nesse livro Povo Brasileiro. A partir desses conceitos, pensar algumas coisas a respeito do Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa e conseguir, de certa maneira, observar essa obra cinematográfica que é O Comboio da Canhoca, do Orlando Fortunato, de Angola, enquanto também uma obra, de certa maneira, antropológica, mas com uma antropologia criada pela via estética, né, que é um pouco o que Guimarães Rosa faz também no Grande Sertão Veredas. Então é ambiciosa, né, a proposta da aula, porque é bastante coisa para a gente trabalhar, mas eu vou trazer alguns conceitos do Darcy Ribeiro, né, que devem ter sido lidos em casa, né, deveriam pelo menos ter sido lidos em casa, para a gente poder trabalhar um aspecto do Grande Sertão, que foi minha obra de tese, né, e que hoje em dia estão um pouco mais trabalhados, mas que não foram muito vistos, né, não foi dada muita atenção a esses aspectos no início, né, quando o Grande Sertão foi publicado, e nem para o Guimarães Rosa até mais ou menos a década de 90. Né, uma visão mais antropológica da obra do Guimarães, uma visão até mais política, eu poderia dizer, da obra do Guimarães Rosa. Né. Vocês sabem quem foi o Darcy Ribeiro, né? Sabem um pouquinho da história dele? Foi antropólogo, né? Agora eu vou tirar o Gorender de cena, porque senão ele vai atrapalhar aqui. É um artista por aula, né? Isso aqui não dá. Hoje são dois já. Então vamos lá. Nasceu em 22, morreu em 97. Né? Antropólogo. Político, né? Também, brasileiro. Você lembra de alguma coisa dele na política, Hélio? Não? Então, basicamente, assim, ele era ligado ao grupo do João Goulart, ao grupo do Brizola. Agora, você sabe que eu tentei ficar lembrando do nome do partido? Que partido que era mesmo, aquele do Brizola? PDT, isso. Então, o Darcy Ribeiro fez parte do PDT durante uma parte da vida dele, não é? Ele foi ministro da Educação no governo Jango, no governo João Goulart. Dá para imaginar o que aconteceu com ele com o golpe militar, né? Ou seja, ficou aí exilado vários anos nos países hispânicos, né, da América do Sul. Então, ficou basicamente no Chile, também atuou no governo de Salvador Allende um tempo. E voltou para o Brasil em 76, desse exílio em função da ditadura militar. Além disso, como antropólogo, o Darcy Ribeiro foi também ambientalista. Ele trabalhou muito, além de antropólogo e educador, né, como eu disse, ele foi ministro da Educação. Ele trabalhou um pouco como ambientalista, especialmente na causa indígena, na causa dos índios, na causa indigenista. Né? Em 91, ele foi eleito senador pelo PDT, é isso mesmo, e atuou muito fortemente na elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases brasileira, ou seja, isso que a gente tem na educação hoje, a nova Lei de Diretrizes e Bases, foi também um pouco obra dele. O livro Povo Brasileiro, que é esse livro do qual a gente ficou de ler um pedacinho, é recente, relativamente recente. É de 1995. Portanto, foi publicado um pouco antes da morte do Darcy Ribeiro. Né? Mas ele já tinha, na verdade, assim, o livro Povo Brasileiro, ele faz parte de um grande projeto antropológico do Darcy Ribeiro, de pensamento sobre o Brasil, que vem desde a década de 60. Então, na verdade, as ideias que a gente tem ali, elas não são ideias, vamos dizer assim, completamente novas ou revolucionárias. São ideias que já que vieram sendo gestadas desde a década de 60 e do pensamento da década de 60 no Brasil. Né? Então, basicamente, assim, a ideia geral a respeito do Darcy Ribeiro é essa. Né? Assim, fisicamente, não sei se vocês já viram o Darcy, foto dele, claro, né? A não ser que seja na mesa branca, mas não é o caso. Mas fisicamente ele é uma mistura assim de Dorival Caymmi com Jorge Amado, né? Ele tem uma postura assim um pouco
parecida com os dois, né? Mais solta, mais à vontade, assim, como essa misturinha imaginária minha de Dorival Caymmi com Jorge Amado, né? Bom, vamos falar um pouquinho então do livro do Povo Brasileiro, né? Ele é um ensaio antropológico sobre o Brasil. Então, de certa maneira, no nosso curso, qual é a importância desse livro, né? Ele fornece uma outra visão social, ensaística a respeito do Brasil, que não a visão política do Raimundo Faoro e não a visão econômica do Jacob Gorender. Ele fornece uma visão que vem da antropologia, ou seja, que tenta entender como é que o Brasil se formou enquanto povo e enquanto cultura. E isso tem vantagens e desvantagens, né? E as pessoas gostam e criticam ao mesmo tempo. Desse livro, O Povo Brasileiro, que é um livro alentado, grandão, né? Vocês tinham que ler basicamente 3 capítulos, não é? Entre esses capítulos que vocês tinham que ler, basicamente o que nos interessa mesmo, para a gente começar a pensar esse aspecto antropológico do Guimarães Rosa, são Aventura e Rotina, que era o primeiro, e Classe, Cor e Preconceito, que da parte 3 é o terceiro, né? Da parte 3 do Povo Brasileiro. Né? No Aventura e Rotina, na verdade é um capítulo dentro de uma parte, não é? O Darcy Ribeiro vai tentar desconstruir justamente o que a Marina estava falando, vai tentar desconstruir um pouco algumas visões bastante arraigadas, principalmente e criadas ao longo do século XX, mas bastante arraigadas a respeito do que seria o Brasil, de como o Brasil teria se formado e de qual é essa constituição, digamos assim, racial, cultural do povo brasileiro. A primeira ideia a que o Darcy Ribeiro se opõe nesse capítulo, Aventura e Rotina, é justamente a ideia da cordialidade. Ou do brasileiro como homem cordial, que foi uma ideia que vingou, né, aí, durante boa parte do século XX, que nasce na década de 20, especialmente a partir das obras do Paulo Prado, né, do brasileiro triste, aquela coisa do brasileiro melancólico, e especialmente do Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, a ideia do brasileiro como um homem cordial, como um homem cordado, que é algo bastante arraigado na própria noção que a gente recebe, que a gente aprende a ter da colonização portuguesa, não é? As visões mais, assim, ingênuas, eu talvez dissesse, né, a respeito do colonizador português, a respeito da colonização portuguesa, elas veiculam essa noção de que o português é um colonizador mais cordial, mais bonzinho, não é? Menos violento, menos segregacionista, de que ele separa menos, de que ele promove a mestiçagem e que, portanto, ele não seria um colonizador tão violento, principalmente do que como os ingleses e os franceses. Se a gente olhar realmente a colonização francesa e a colonização inglesa, a gente vai ver que elas têm um traço de segregacionismo muito mais marcado enquanto modelo de colonização. Se a gente olhar a sociedade norte-americana hoje, a gente vê que ela ficou marcada por um traço segregacionista que vem da colonização inglesa e que separa claramente cor de pele, que separa claramente classe social, que separa claramente grupos étnicos e culturais. Né? Me lembro de uma vez eu estava nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui para lá em 93, talvez, e aí aconteceu uma coisa muito maluca comigo, né? Eu era boboca, né? Super jovem, nunca tinha ido para o exterior, primeiro, né? E aí eu tinha que fazer eu estava aqui fazendo mestrado na USP, e aí eu tinha que fazer uma entrevista com um professor na Universidade de Chicago. E Chicago é uma cidade muito dividida, como as grandes cidades americanas, algumas mais, outras menos, entre bairro negro e população branca, né? Só que a Universidade de Chicago fica encravada no bairro negro, né? E eu lá estou sabendo disso, imagina, né? Quem sou eu, né? E era inverno, Chicago é frio à beça, cheguei a pegar 28 negativo, neve até quase o nariz, né? E aí eu tinha
um dia que ia das 9h30 da manhã às 4 da tarde, né, porque amanhecia às 9h30 da manhã e anoitecia às 4 da tarde, eu tinha que ir para a universidade para encontrar esse professor. E a prima da minha mãe, que morava lá, falou, olha, você vai tomar o ônibus tal no centro da cidade e você vai descer, então, na universidade, vai lá falar com o professor. Então, a gente ligou, naquela época não tinha internet tão assim fácil. Ligamos para a empresa de ônibus, falamos, vai ser o ônibus número tal. Embaixo de neve, um frio lascado, lá todo encapotado, no centro da cidade de Chicago, lá esperando, no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Primeiro que apareceu, eu entrei, né? Falei, é esse, chegou, né? Número tal, é esse. Quando eu entrei no ônibus, só negros dentro do ônibus. Olha a minha cara, gente. E aí eles começaram a olhar para mim. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Né? Então, até o motorista era negro. Todo mundo dentro do ônibus era negro. Eu sentei num cantinho, assim, a gente aqui no Brasil não está acostumado com isso. A gente tem um convívio normal, natural, né? Eu sentei num cantinho, mas eu percebi que eles não estavam gostando muito que eu estivesse dentro daquele ônibus, né? Aí o motorista tinha a cara do Morgan Freeman, sabe aquele ator de Hollywood, Morgan Freeman? Então eu achei que ele tinha uma cara simpática, eu sentei pertinho dele assim, falei, bom, acho que ele não vai bater em mim, né? E aí eu fiquei lá quietinha, de olho abaixado, até chegar ao ponto da universidade, desci e tal, e falei, mas o que aconteceu? Né? Tinha umas pessoas me recebendo, eu falei, você é louca, você pegou o ônibus que serve o bairro. Você tinha que ter pegado o ônibus expresso. Eu falei, eu sabia lá que tinha ônibus expresso e ônibus de bairro, né? Mas eu cometi uma infração. Eu invadi um território que não era o meu território. Mas eu invadi porque não sabia. Então, esse esquema segregacionista, ele é muito típico. Né? Para nós, ele é diferente. A gente sabe que ele não é assim aqui, embora nós tenhamos outros tipos de segregação, né? Mas é muito diferente do tipo de segregação que a gente tem. É uma segregação quase que visual, né? E quase que geográfica. Né? Você não invade o espaço do outro, você reconhece o outro quase que pela cor de pele, pelo seu jeito de vestir, seu jeito de falar, etc. e tal, né? Então, a colonização portuguesa é realmente diferente. E pelo traço mestiço dessa colonização, ou seja, porque a colonização portuguesa sempre fomentou a questão da mestiçagem e não da segregação, criou-se esse mito de que ela teria sido uma colonização mais amigável, mais cordial, né? Menos violenta, portanto. E tem gente falando isso até hoje, tá? O que o Darcy Ribeiro diz no Povo Brasileiro é que justamente essa cordialidade, ela é um mito, não é? E que, na verdade, ele vai chamar o capítulo, né, o subcapítulo, se vocês quiserem, de As Guerras do Brasil. Ou seja, né, a colonização não tem nada de cordial, né, não teve nada de cordial, e mais, né, o Brasil e formou-se assim por guerras, né, como muitos outros lugares do mundo, e por conflitos. Né, e aí ele vai dizer lá, são conflitos interétnicos, mesmo, conflitos de ocupação do território, e aí a gente pensa nos conflitos com os indígenas no começo da colonização, né? Conflitos com os invasores, ele chama de invasores os jesuítas, por exemplo, aqueles que vieram no início da colonização também, e ele vai falar de conflitos de classe, né? Como, por exemplo, o exemplo que ele dá é o conflito de Canudos, a Guerra de Canudos, em que você tem uma questão, ele diz que era, né, de uma classe rústica, né, de um Brasil rústico, frente a todo um processo de modernização a que o Brasil começou a ser sujeito no início do século XX. Então, o que ele vai tentar desmistificar é essa ideia da cordialidade da nossa colonização. Né? Além disso, tem um outro subcapítulo desse livro, né, desse capítulo Aventura e Rotina, que se chama A Empresa Brasil. Então, além da questão das guerras como um modo de fazer, né, como um modo de colonizar, como um modo de criar esse país, né, essa cultura, ele vai dizer que há outros modos também que ele chama de 4 ordens de ação empresarial. Ou seja,
como é que essa empresa Brasil foi se criando ao longo do processo colonizatório, né? Ele diz o seguinte, primeiro, eu vou puxar aqui, o escravocrata, escravista, né? Desde o início da colonização, a gente tem o modo escravista como um dos modos de ação empresarial do colonizador no Brasil. O segundo, o modo da comunidade jesuítica, que é da ocupação religiosa, basicamente frente ao índio, né, ao indígena. Um terceiro modo, que ele chama de microempresa de subsistência, que seriam as pequenas propriedades rurais e depois que vão sendo, na verdade, pequenas propriedades não, pequenos núcleos rurais que vão sendo parte dessas grandes latifúndios, dos grandes proprietários e que depois vão redundar naquilo que o Faoro, no Donos do Poder, chama de coronelismo, ou seja, pequenos núcleos familiares de subsistência ligados a grandes proprietários de terra, né? E o quarto, vou deixar um espaço aqui porque eu vou falar algumas coisas sobre isso ainda, o que ele chama de uma cúpula empresarial burocrática e eclesiástica. Então, dá para a gente perceber que ele está construindo um pensamento antropológico já, né? Porque, vejam, do modo escravista vem uma classe, um grupo, que seria dos escravos. Do modo da comunidade jesuítica, viriam os índios e também os religiosos, que constituíram no Brasil os religiosos uma força fantástica, né? Uma força fortíssima, e ainda constituem, né? Como a gente sabe. Da microempresa de subsistência viria o chamado povo, tá? E da cúpula empresarial, as elites. Então dá para perceber que ele já vai vai formando um modelo antropológico do Brasil. Então, escravos, índios, religiosos, povo e elite. Tá? Por que eu deixei esse espacinho aqui, né, no 3, né, nessa microempresa de subsistência, nessa microcultura de subsistência? Para nós hoje, para a gente entender um pouco o Grande Sertão Veredas, segundo essa visão, talvez a gente tenha que entender melhor isto aqui, esse extrato, né, e a gente vai ver por quê. Diz lá o Darcy Ribeiro sobre essa microempresa de subsistência que ela fundou o Brasil Povo. Ou seja, que a grande massa da população brasileira está aqui. Interessante, né? Porque não é nem aqui, é aqui. Essa é a massa de população mestiça, o grosso, vamos dizer assim, do que seria a população brasileira. E ele diz mais, que essa microempresa de subsistência, essa expressão é muito emblemática, foi um criatório de gente.